Brasil. Entrou rápido, hein? Ontem tivemos problemas de conexão. Tava na expectativa também, não sei por causa do horário. Esse horário acho que é melhor. Achei até que fosse ter um sound system aqui da vizinha, mas não teve, que ela chegou agora há pouco. Geralmente tem. Vou ter hoje a honra de convidar o Perseu Silva. Já está aqui. Chamar ele. Sempre a expectativa da fluir minimamente. Estou testando um fone novo também. O outro começou a dar mau contato. Não sei se é do fone ou se é do próprio celular. Olá, boa tarde, Perseu. Opa, boa tarde. Tudo Me ouve bem? direitinho? Sim, sim. É, Muito bom. tem sempre testar esses sons, né, na internet, essa Sempre, coisa sempre tem. Tô me contemporânea. ouvindo. Tá me ouvindo é a pergunta mais falada nos últimos meses. Tá me ouvindo? Tá me Tá me escutando? ouvindo? Me escuta? Caiu, voltou. Não, tá bom. Essa hora acho que é até bom. Eu nunca tive um horário fixo, mas a maioria foi sendo 8h30, que eu acho que é um horário que a internet está pior. A gente tem, E tem conversado muito, né, lá no meu projeto de extensão, né, que eu faço parte, que esse horário, assim, depois das 6 da tarde em diante, são muitas lives, né? A gente entra no Instagram, tem várias pessoas ao vivo ao mesmo tempo, né? Então tem uma tem, concorrência verdade. maior, né? Não, tem uma pira de live, muita gente é contra, vários amigos falam, não, cuidado. Eu só comecei a fazer, eu nunca tinha feito uma na minha vida. Aí depois do meu aniversário, que foi no final de abril, já tinha mais de 40 dias de quarentena, eu propus fazer uma entrevista e aí as pessoas se voluntariaram, já tinha feito algumas vezes. Na monografia eu fiz, da graduação, mas por áudio. E ano passado eu fiz por vídeo, mas não era live. Eu até fui lá na Rocinha quando teve uma enchente, eu participei de umas doações, fiz uma série de entrevistas, fiz com a minha prima de cobaia, que tinha passado para medicina, com a mãe de uma professora, que eu até falei hoje, que teve um negócio uma ação do Museu da Maré, aí uma amiga falou sobre palafita, essa mãe dessa professora morou em palafita e tal, na Maré. Uhum. Enfim, aí depois fiquei um tempo sem fazer. Aí uma estudante de pedagogia me chamou para eu ser entrevistado e isso me deu um start para fazer. E depois várias pessoas falaram, pô, até hoje falaram isso, graças a você ter botado a cara e tal, também resolvi começar a fazer. Eu estava querendo, não necessariamente live, mas tipo aula, vídeo, enfim. Eu me preocupo com os colegas que não conseguem fazer, ficarem incomodados de quem consegue estar fazendo, sabe? Era uma. É. E aí, enfim, Eu fala vi, um pouco aí eu como é que vi tá a quarentena. que eu vi que você já entrevistou um monte de gente conhecida, inclusive, né? Várias pessoas A maioria da que pedagogia, a maioria. pois é, e que a gente descobre que é um campo que é desse tamanho, né? Muito pequeno, né? Então, assim, eu vi que você entrevistou o pessoal da Unirio, o Léo, aí É, você vai entrevistar a Luísa Candal, né, que era da FRJ, nós sim, fomos um sim. pouco contemporâneos da pedagogia e todo Fomos. mundo envolvido com o movimento estudantil, então a gente acaba, todo mundo se conhece um pouco, todo mundo viveu, conviveu junto, então tem muita Não, é coisa legal, muita gente bacana falou aí. isso, que a gente fica sabendo um pouco de cada um, às vezes as pessoas não têm muito contato, né? Algumas pessoas da pedagogia eu tenho, outras eu não tenho no Facebook, mas, enfim, eu era de 2008-1, entrei na Unirio em 2008-1 e me saí em 2013. Eu sou E, da UERJ e eu me formei em 2009, eu entrei em 2005. então a galera é uma leva antes, É. muito legal. A ERJ é muito boa, né? Você resolveu fazer pedagogia por quê? É muito raro ter homens na pedagogia, né? Então, na verdade, eu fiz normal primeiro, né? Eu fiz o Você já curso veio do normal, normal. Você exatamente. Eu já já veio do era normal. professor, né? Tinha me formado em nível médio. Eu fui parar no normal, eu digo que foi por um acidente. Enfim, a gente estava escolhendo, naquela época eu estudava numa escola pública e a gente tinha que escolher quando ia para o ensino médio para que escola ia, né? Tinha um sistema que você escolhia, não sei o quê. E aí eu combinei com duas amigas minhas que a gente iria para todo mundo para a mesma escola. E aí a gente resolveu que todo mundo ia para o Inácio Azevedo do Amaral, né? O colégio estadual que fica ali no Jardim Botânico, do lado atrás do Hospital da Lagoa. E fomos. Enfim, acabamos todos indo para lá. E eu não sabia que ele era exclusivamente de formação de professores e acabei ficando naquele lugar, caí de paraquedas Que e legal. fiquei. Enfim, mas a coisa de ser professor é bem antiga, né, na verdade, assim, né? E aí eu só descobri depois, né? Na infância eu já brincava de ser professor, então eu já e no próprio ensino fundamental, eu fui representante de turma, então eu era quem ia para conselho de classe, Você era o eu era representante, você era a pessoa já politizada da turma.
eu sempre fui essa pessoa que se metia nas coisas, que falava, então tinha sempre uma participação, né? Sempre envolvido nas discussões sobre educação, enfim, então essas Legal que coisas de sempre. todas as conversas, é a primeira vez que esse tema representante de turma apareceu. Eu acho muito legal fazer isso. Eu adoro quando tem eleição na minha turma, que eu faço vários esquemas e tal. E foi a primeira vez, a primeira pessoa que citou isso. É muito legal. Ah, Essa eu acho que parte da escola também, e que também acaba se perdendo um pouco sem a gente estar indo lá, né, ao vivo. e eu acho que, e assim, isso é uma das coisas que eu falo sempre, né, ao longo desse processo de reflexão sobre a minha própria formação, que essa participação no movimento estudantil e agora no movimento sindical, enfim, acompanhando o movimento sindical enquanto eu era estudante também, ela é fundamental, ela marca a minha formação, enfim, eu acho que é um dos espaços que eu considero fundamentais no processo de formação e eu vivenciei ele de dentro enfim, acho que ele é uma marca mesmo em mim, né? E é Muito isso, vem desde a legal. representação estudantil, eu acho, né? Você se lembra, voltando um pouco no tempo, da sua alfabetização, da sua educação infantil, do início da sua escolarização? Da educação infantil especificamente, não. Eu tenho algumas fotos, né? Eu nasci na Bahia, eu sou baiano, sou Ah, sei soteropolitano, lá. Ah, e maneiro, fiz minha legal. educação infantil em Salvador, mas eu não lembro. E aí, com 5 para 6 anos, eu fui morar no Piauí, em Parnaíba, né? Terra da minha família materna. Fui morar com minha avó, e minhas tias, meus tios. E lá eu cursei os anos iniciais do fundamental. Então, assim, eu não tenho memória da educação infantil, eu tenho memória um pouco mais dos anos iniciais do ensino fundamental, assim. Então eu lembro um pouco, e do processo de alfabetização especificamente, né, quando eu cheguei lá em Parnaíba, que né, a gente era matriculado para fazer o CA, né, que era a Sim, classe de sim. alfabetização. Só que eu já tinha me alfabetizado, já era alfabetizado. Então eu lembro que eu ficava como leitor, enfim, que a professora sempre me chamava, Não tinha uma quiseram te relação. pular de ano, não. Muita gente relatou essa coisa de, na época era, queria Era pular o comum, pois CA. é. Não faço a ideia porque que não fizeram, mas enfim, eu achei ótimo também, né? Porque Não, essa a coisa da. idade é boa manter. Pois é, essa disparidade que criam, né, nessa coisa do. Essa ideia de que a gente, né, só pode ser medido pelo conhecimento, que vai levar a gente, né? Não, você já sabe isso, então você pode avançar, né? Como se fosse Caraca, só eu tenho saber falado muito alguma nisso. coisa, né? Como se É, saber é. só isso fosse alguma coisa fundamental para mudar de série, né? Nossa, eu bato muito nessa tecla. Muito bom você ter falado isso. Realmente, a gente é dividido por o quanto você sabe, né? Exatamente. Supostamente, né? De acordo com um sistema de avaliação que foca, valoriza algumas coisas, né? Isso. Aí Exatamente, assim. você foi se mudando, mudou para lá e para cá, veio para o Rio antes, depois foi da Bahia Aí, para o Piauí. isso. Aí, com 10 anos, eu vim morar no Rio com minha mãe. E aí, desde então, estou no Rio de Janeiro, né, uns 20 e poucos anos de carioquice também, né? Então, eu tenho uma mistura de influências aí. Quando eu Que cheguei aí bacana. no Rio, eu fui aluno de 2 escolas municipais, depois fui fazer normal, né, lá no Inácio. Na escola E municipal você aí, já era de movimento estudantil? Ou só no Na ensino escola, médio? na escola municipal eu era representante de turma, e aí foi quando eu comecei a me envolver, né? Era um movimento estudantil ainda muito incipiente, muito pequeno, né? Não tinha uma organização maior, não tinha uma ligação maior, né? Não tinha uma organização para além da própria escola, por exemplo. Mas eu já entendia a ideia de auto-organizar, da representatividade, da importância de ter outras falas em determinados lugares. Então, todas essas questões, acho que um pouco eu fui, né, desenvolvendo já no próprio ensino fundamental, ali nos anos finais, né? Que era onde eu já comecei a ser representante, e depois já no ensino médio também. No ensino médio eu já estava mais conectada no movimento estudantil, já tinha uma. Foi a época, né, do questionamento do passe livre, quando a gente passou a ter na cidade aquela porcaria daquele cartão, que era o Rio Card. E, Lembro, mais ou então, menos 2005, né? Não, antes. 2000, foi antes, 2000, foi antes. Eu né? fiz Você falou o. que se formou em 2009, Eu 2003, fiz 2002, o 2003. cartão, acho que foi de 2003, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. É porque eu entrei no ensino médio em 2001, de 2001 a 2004. Eu fiz isso, porque no normal são 4 anos, né? Sim. Eram, nem sei se todo mundo ainda Essa questão acho do que. passe livre movimentou muita coisa, inclusive depois voltou em 2013 como estopim, né? Exatamente. Daquele primavera, do movimento, sei lá como cada um fala, não sei. E aí tinha uma coisa, né, que era essa coisa da mobilidade urbana, né,
que eu acho que, de novo, para a gente, educação é importante a gente pensar, né? Porque essa lógica de que o Estado precisa garantir a educação. E aí, então ele vai dar o passe livre. Então, mas só que se a lógica é só garantir a educação, as pessoas pensam, então ele só precisa ir e voltar para a escola. E as pessoas esquecem da importância de viver a cidade, de viver os espaços culturais, de viver a vida da cidade. E o quanto isso é educativo, o quanto isso nos forma, né? Não é só o espaço da sala de aula. Então, tinha uma discussão forte desse controle, dessa coisa excessiva do Estado, né, querer regular a quantidade de passes. Eu lembro que tinha um número específico de passes para ir e voltar. Hoje em dia nem sei como funciona mais, mas quando a gente começou tinha esse controle excessivo, né, essa coisa Eu do acho que podia ter ainda passe tem. a Até onde mais. eu sei, tem tipo a quantidade, né? Pessoas, se for um, é um. Se foram duas para ir, aí fica comprovado dois. Aí tem um cartãozinho que ela bate o ponto na escola e tem que estar em dia, ou então pedir para o motorista aceitar aquela coisa. Ele fala, tem câmera, não sei o quê, às vezes aceita, às vezes não aceita. Né? Pois é. Enfim, aí essa coisa do passe livre foi uma das questões que eu vivi, né, ao longo do ensino médio. E nesse momento eu pude me conectar aí enfim, na época o Inácio fica ali perto do CAP da UFRJ, né? Então a gente se conectou muito ali Eu com o não sei pessoal do bem onde CAP. é, mas eu acho que, se eu não me engano, o Alan Pimenta deu aula lá e o Leanderson, que foi entrevistado, também foi de lá. Agora está fazendo no O Alan acho que IBMR. deu aula lá também, isso mesmo. E aí é ali perto do Hospital da Lagoa, logo depois do Parque Lage, enfim. E aí foi nesse momento que eu comecei a ter contato mais organizado enquanto estudante com outras instituições, enfim, aí estudante do André Morroá, uns contatos mais, né, entender do movimento para além da própria escola, mas de uma forma mais organizada regionalmente, né, mais dentro da cidade, enfim. Então foi bem interessante, foi um processo. E também, na mesma época, como eu era do curso de formação de professores já, eu acompanhei muitas greves do Estado e acompanhava de perto. Então, eu ia para assembleias do CEP como estudante, então estava sempre muito Muito presente legal. também nesse movimento dos professores, né? Acompanhando o que acontecia, enfim. Quem vem do normal já chega na pedagogia arrasando, assim, chega no primeiro período, um monte de gente crua, que caiu ali mais ou menos sem saber. Muitos iam fazer, tipo, psicologia, caiu na pedagogia, fazer comunicação, caiu na pedagogia. E vem a galera do normal que já chega assim, com a mão na massa, vários já tem trabalho e tal, né, por dentro. Eu tive eu digo assim, eu tenho o maior orgulho da formação que eu tive no Inácio, assim, no sentido de que, inclusive, os professores hoje todos tomaram caminhos múltiplos, né? Enfim, um dos meus professores foi o Léo, que está na Unirio hoje. Então, a gente Léo tem vários Castro, professores. Leonardo Castro. Léo Bacana. Que perdeu foi meu a professor. esposa recentemente, né? Foi Recém-esposa. Vasti, né, com quem eu trabalhei na mesma instituição. Vasti também trabalhava quando eu fui trabalhar na Escola Parque, enfim. E ontem, anteontem, faleceu também a professora da Unirio, a Guaracira. Nossa, esse tempo da gente está muito ruim, né? Muito, Não sei muito a causa, bizarro. mas também é. É. Tá difícil, tá complicado. É um tempo de muitas perdas, sem contar as dificuldades que a gente, como brasileiro, tem sentido, né, na falta de gestão, né, pública. Não tem gestão pública. Quer dizer, tem Não um tem. interesse da gestão que seja do jeito que está, na verdade, né? Essa Também concordo que ingestão. seja planejado. Não, e eu fico pensando aí, você tá falando essa coisa da gestão, tem uma coisa que eu tenho pensado muito sobre quando a gente fala de Brasil, desse movimento todo, né? Que é esse processo que marca a formação do nosso país, que é um processo extremamente colonial, né? Um processo que tudo que a gente vive, na verdade, é essa colonialidade permanente, né? Essa coisa, esse poder instituído, né? Herança eterna de um processo de escravização, de apropriação das terras indígenas. E aí eu fico, hoje, por exemplo, né? Eu acordei quando eu entrei no Twitter, aquele absurdo aquela propaganda lá do Bombril, né, com aquela esponja de acho que eles chamam de crespinho. Não vi, não vi. Eu vi no seu story alguma coisa criticando, não me inteirei, mas é muita coisa que a gente vê mesmo. Pois É é muita bola isso, fora. o Eu vi racismo agora, cotidiano, né? uma amiga compartilhou, até compartilhei também, uma live. De live fica gravado um monte de coisa, né? O cara falando lá, era um pastor.
Aí ele citava que a esposa dele era branca, enquanto todo mundo era encardido, moreninho, queimado. Eles falam umas coisas assim. Ele e a mulher ficam debochando. E rede social é complicado, né? Às vezes a gente tá lá, te vê umas memes, figura, coisa de gatinho, e do nada vem duas, três notícias que te deixam assim, né? A outra é uma ativista LGBT do Egito, que levantou uma bandeira de arco-íris num show, foi perseguida, estava exilada no Canadá e veio a tirar a própria vida, né? Pois Acabei de é, ver isso cara. agora, desses dois antes de entrar, já foi um baque, né? Você tá falando Não, e é isso, isso, né? As nossas existências são todas marcadas por esse racismo, esse patriarcado, né, hegemônico, essa compulsória, né, heteronormatividade. Então, é, a gente tem os dados, né? Assim, a gente continua sendo o país que mais mata LGBT no mundo. A gente é continua sendo o menos de país 24 horas, acho que é uma a cada 19 horas ou 20 19 horas. horas. E a gente continua sendo um país que as taxas de assassinato de jovem preto é absurdamente alto. Então a gente tem um É processo absurdo. tem E um é projeto de curioso, genocídio em curso, né? tem. Que não para de matar a Até gente, e mata a em gente em todos os letras, níveis, né? verdade, Mata na a letra do gente na. Racionais, naquela introdução do capítulo 4 versículo 3 de um álbum do início dos anos 90, né, do Sobrevivendo ao Inferno, já falava sobre estatísticas de violência policial, de negros na universidade, aquilo já faz muito tempo. Exatamente. E a gente teve um processo de abertura, né? Eu acho que também, em geral, a gente evoluiu, né? Por mais que a gente esteja agora. Não sei se você vê assim, eu tenho me perguntado isso. Você acha que há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não era pior do que hoje, olhando de modo geral? Eu não sei se a gente pode dizer se era pior ou se era melhor, assim. Eu acho que a gente, obviamente, vem ao longo de muitos e muitos anos, né, através da organização do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento das mulheres, enfim, a gente vem galgando degraus e conquistando alguns direitos, mas todos eles muito suados e todos eles assim, muito na luta e na luta constante. Eu acho que a gente avançou em alguns pontos, talvez, provavelmente, né? A gente tem na educação, por exemplo, a 10.639, né? Depois alterada, né, para incluir os estudos indígenas com a 11.645. Então tem um avanço gradual, assim, mas eu acho que o que a gente não enfrentou e que a gente precisa enfrentar, na verdade, é a matriz disso tudo, né? A forma como a gente é colonizado, o processo da colonialidade, o poder que se institui através disso, se mantém instituído, né? Ele continua aí hegemônico, né? Então, é isso, quando a gente vê essas falas absurdas, né, que pode morrer, né, que vai morrer alguém se não é um problema, é isso, né? Mas quem vai morrer? Que vidas são essas que têm menos importância? Então, esse processo que precisa ser revisto, né? A gente precisa ir para a raiz desse problema, enfrentar esse problema, né? É verdade. Você falou antes, voltando no assunto da questão do transporte, também no Rio de Janeiro a gente sofreu vários cortes de ônibus para evitar também a locomoção das pessoas periféricas irem para a praia na Zona Sul, essas coisas. E o que eu ia falar? Bom, perdi outra coisa Você que eu ia sabe, falar. não, Aí você você sabe que esse fala. processo dessa coisa das linhas, a gente vive no Rio de Janeiro, parece que é aquele ciclo que se repete eternamente, né? Porque é isso. Essa coisa dos ônibus, antigamente eles não podiam chegar até Copacabana, né? Quando Copacabana era o É, máximo das praias. Então, proibiram, sim, fizeram todo esse movimento. Depois isso foi para o Leblon, para Ipanema. Então, esse processo, né? E é o processo, por exemplo, que o metrô faz hoje. Né, porque é isso, a linha do metrô, ela funciona ligando a Pavuna a Botafogo durante a semana. Porque aí a classe trabalhadora, o preto que vem lá do subúrbio para trabalhar na Zona Sul, ele pode chegar na Zona Sul de forma mais rápida. Mas no final de semana, que era o momento que ele poderia ir para a praia por lazer, essa linha não funciona dessa maneira. Ele tem que fazer baldeação para exatamente. chegar aqui. Então, assim, são todas essas heranças coloniais, Você né? é bem-vindo só entrando pelos fundos do prédio, ficando lá na cozinha e indo embora depois para. Exatamente. Aí você sabe que a Grada Quilomba, que é uma teórica que eu gosto muito, que eu tenho lido e que eu tenho acompanhado, enfim. Grada Quilomba, que tem aquele livro Memórias da Plantação, né? Ela é uma portuguesa e que foi morar na Alemanha e fez doutorado na Alemanha, da área da psicanálise, enfim. E ela fala que a primeira vez que ela veio no Brasil, o quanto ela se chocou
o quanto ela ficou assim, em estado de choque mesmo, porque ela percebeu que o Brasil é esse projeto colonial que deu certo. E está É, presente em tudo, na arquitetura, na mobilidade urbana. Ela fala isso, né? O Brasil mantém ainda entrada de serviço, tem quarto de empregada. Isso tudo é esse processo de colonial que a gente não superou, né? A gente não deu conta de superar. não. Como você falou, a gente teve mudança, até eu tinha perdido um pouco o fio da meada quando eu voltei a falar de transporte, mas é mais ou menos o que eu ia falar. Você estava falando de mexer na raiz, e eu considero que a gente estava chegando lá, assim, se a gente for analisar, assim, caminhando, a quantidade de colegas que foram os primeiros da família a chegar numa graduação, numa pós-graduação, hoje em dia com doutorado, né, vários nessa área aí, e de racismo, de feminismo, que também sofre uma crítica, né? Tem uma crítica de ser identitário, pós-moderno. Não sei se você tem uma visão sobre isso. Eu acho muito importante todos esses movimentos, óbvio. Então, E isso é uma discussão assim, né, muito interessante, né? Como de certa forma os campos de esquerda, né, enfim, o materialismo histórico lida, né? Para começar, acho que já é o erro primeiro, né, dizer que é uma pauta identitária, né, como se o racismo fosse uma questão de um determinado grupo, né, como se fosse de uma determinada identidade. E o racismo é problema de branco, para começar, porque quem cria racismo é branco, né? Então, assim, eu fico pensando que a gente precisa avançar muito nesse entendimento, né? Eu tenho lido muitos autores, né, pensando esse processo de colonialidade, esse processo decolonial, né, de decolonizar o conhecimento, decolonizar os processos, né? E eles apontam como é impossível a gente pensar em classe de maneira isolada, porque o processo, né, que hegemoniza a Europa como poder, né, econômico, como poder de conhecimento, é um processo marcado e feito a partir da exploração de povos negros e indígenas. Então não tem como você desassociar, porque é isso, está tá lá na raiz, né? Está na episteme da forma como o eurocentrismo foi fundado. Enfim, fico pensando assim, né, que acho que a gente precisa avançar um pouco nessas discussões assim não, sim, e não. Como eu aprofundar, né? falei chegando lá de começar a ser mais palpável, né? Como até subiu aqui, mas falou, falta muito, né? Sim, falta muito, e agora parece que está ficando mais distante, isso que eu estou querendo quis dizer. Aí você Não, e eu, na eu acho que UERJ. tem, eu acho que essa ruptura, né, eu acho que é isso. Toda vez também que a gente percebe é que essas políticas né, a gente vai tentando fazer, construindo coisas e vai conciliando em alguns momentos, né? Só que a conciliação ela tem rupturas que, quando em determinado momento, quando a coisa aperta, a gente sabe quem é que fica de fora do lucro, quem é Sim, que sim, fica de eu fora quero do dizer processo, assim, né? por exemplo, muitas pessoas que eu converso passaram a vida inteira da escola sem ter ouvido falar o que era racismo. Várias. Da minha Sim. geração, passaram a vida inteira escolar sem nenhum professor, nem de história, nem de sociologia, nada, focar nesse assunto. Hoje em dia isso é muito mais difícil. Um aluno passa no ensino fundamental, provavelmente vai ter lá na apostila matérias que trabalham representatividade dos povos originários, da diáspora africana, etc. Na apostila da prefeitura tem, imagino que do Pedro II vocês também trabalhem bastante esse assunto. Tem Lógico que isso não evita. tem uma. Ih, me perdi o que eu ia falar, já até me esqueci. Vai, Não, essa desculpa. acontece. Às vezes dá um delay, eu corto, a gente se corta. Às vezes depois eu fico reassistindo, eu falei, caramba, cortei a pessoa várias vezes, não posso virar áudio dessa área. É uma conversa, mas às vezes a gente corta e não presta atenção aqui no fluxo. Enfim, eu queria dizer que hoje em dia a gente tem uma representação muito maior de protagonistas, de personagens, de propaganda, que há 20 anos atrás era muito raro, né? Então, eu acho que tem esse papel também da importância das mídias, né? E a internet é fundamental nesse processo, né? Eu falo muito disso também, que eu fico pensando que, por exemplo, ser gay num lugar, no interior isolado, era antigamente você crescer sem ter muita referência, né? E aí hoje o mínimo de referência você encontra. Eu acho que a internet possibilita isso. Eu acho que a gente tem alguns avanços, óbvio. Não estou dizendo que a gente parou lá no tempo, não, com certeza. Acho que a gente tem algumas coisas que a gente foi construindo, sim, mas é isso, é um processo que a gente precisa, acho que sempre ir aprofundando, assim, né? Não dá Não, tem, para. a gente continua tendo um genocídio acontecendo à luz do dia o tempo todo, lá na Maré, onde eu trabalho lá há 3 anos na prefeitura, a gente vê de perto, né? Isso é uma realidade. Quando eu entrei,
Lá eu fiquei um pouco chocado, depois a gente vai se, entre aspas, acostumando mais ou menos com tudo que acontece. Não é só o tiroteio, a violência em si das É, armas de fogo, que é o que mais chama atenção, mas toda a violência que permeia as relações e questões, conselho tutelar, familiares, enfim. É muita coisa que a gente tem que avançar, sem dúvida. Mas voltando um pouco, você na UERJ, você entrou lá na pedagogia, você já tinha pesquisa e tal, você fez monografia, aí emendou um então, mestrado. na UERJ eu já entrei trabalhando, né? Eu comecei, eu tinha saído normal, então eu comecei trabalhando. E aí no terceiro período, eu acho, eu deixei o trabalho e fui fazer pesquisa, porque o meu salário, eu trabalhava numa creche pequena, né? E onde, obviamente, como a realidade de muitos dos nossos colegas, quando se formam e vão trabalhar nesses lugares pequenos, né, recebem salários que não são, na verdade, salários, porque não chegam a ser um salário mínimo, então recebem coisas muito pequenas. E aí eu saí e fui para pesquisa, né? Aí fui participar na época, fui para o Laboratório de Educação e Imagem, era ou é coordenado pela professora Nilda Alves, e lá foi um processo de formação assim muito fundamental. Isso né, eu vou pensando a minha formação e vou pensando nessas coisas, né? Eu falei agora da mídia, né, que é um processo de formação importante, e a pesquisa acho que ela também é um processo fundamental, assim, né? Fico pensando que, né, primeiro entrar na universidade pública, que é esse espaço que permite, né, a pesquisa, né, de forma mais independente, mais autônoma, né, e que pensa, né, os problemas da sociedade de forma mais autônoma. E aí eu acho que quando eu entro lá no laboratório, o laboratório me abre assim um mundo de discussões, né? Porque lá dentro a gente tinha desde essa discussão, por exemplo, que envolve as tecnologias, as discussões que envolviam racismo, a discussão sobre imagem, tinha uma gama de discussão que acontecia. E aí eu fiz minha monografia pensando formação de professores e tecnologias, aí continuei ainda na UERJ um tempo e saí. Aí eu fui fazer especialização, aí eu estava trabalhando já como professor de educação infantil na Escola Parque, e aí fui fazer especialização, fiz especialização na PUC em educação infantil, e aí continuei, enfim, né, dentro da especialização, a minha monografia foi relacionada. Meu Wi-Fi caiu, voltou. Ah, eu falei, Passei para dados. eu Não, fiquei dessa aqui vez pensando, foi meu. será que era a minha, será que era a sua, o que está Não, travado? Eu estou também. Fiquei tentando. um tempo. Não, eu vi ali que ficou vermelho a luz do Wi-Fi. Eu passei aqui para dados. Graças a Deus eu tenho crédito aí, mas vamos seguir. Você falou que tinha pesquisado a monografia tecnologia, depois ficou um pouco na UERJ e saiu. Aí eu ia perguntar nisso. Tecnologia, no caso, informática, essas coisas, rede social, você pesquisou? O que que acontece? O laboratório era um espaço onde a gente lidava com gravação de vídeo, e Ah, aí legal. lidava com tecnologias de forma ampla, né? A gente, na verdade, tinha esse conceito de tecnologia como o uso de diferentes artefatos, que é um conceito que vem do Sertor. Então, o uso dos artefatos é um processo tecnológico. Então, desde a caneta que você usa, o lápis, quando você faz o uso desse artefato, isso é uma tecnologia. E aí, então, a ideia era fazer essa discussão especificamente pensando as Artefato é práticas. legal, me lembra RPG, jogo de RPG, os itens de artefato. É, e aí tinha a ideia era fazer essa discussão das práticas que a gente tinha no laboratório, né? Então a monografia discutia um pouco esse processo de formação, pensando o quanto a vivência, né, com aquelas tecnologias, com esse processo de gravar, de editar vídeo, como esse processo possibilitava reflexões para a nossa formação, né? Então era mais ou menos nesse sentido. Muito E isso legal.
E isso, quando eu terminei a graduação, eu continuei um pouco na UERJ, e aí depois que eu saí, eu fui fazer especialização em educação infantil, e foi ainda ligando à infância, e aí já, né, eu estava no campo da infância com a tecnologia. Então aí eu fui pensar a imagem das crianças nos vídeos do YouTube, que foi o tema que depois eu fui desenvolver mais profundamente no mestrado, né? Ah, muito legal. Mandaram você mandar um beijo para a UERJ aqui. A Isadora deveria ser, além da representatividade, pensar na proporcionalidade, não, com certeza. Não só Quem aquela falou foi Isadora, representação de Isadora. um coadjuvante, né? Tem que ter uma representação de meio a meio para cima, no mínimo, né? Tem. Quem foi que falou isso aí? Eu não consigo ver aqui. Eu tive que. Isadora Catal. Ah, Isadora, minha roommate, que não é minha roommate há 3 meses porque está no Espírito Santo. Muita gente saiu por causa da pandemia, saiu, voltou, foi para ficar perto da família por causa da pandemia. Foi, foi. E é Muita isso. gente. Aí você mandou um doutorado. Não, não fiz doutorado ainda não. Estou pensando no meu projeto e devo fazer. Não sei, ninguém sabe como é que vai ser essa vida esse ano, né? Ninguém sabe, Mas né? estou pensando no meu projeto, elaborando isso para fazer esse ano, talvez, se tudo for, se tudo caminhar, né? Não sabe como é que vai ser. Mas eu faço parte ainda do grupo de pesquisa que a gente, né, o nosso grupo é o grupo de pesquisa Infância e Cultura Contemporânea, que é coordenado lá pela professora Rita Ribes, minha Ah, legal. ex-orientadora, porque ela disse que eu não posso chamar ela de orientadora, afinal ela não me orienta. Mas é a minha área de discussão, é a área que Tem isso. eu tô vinculado, né? Ah, bacana. Tava olhando aqui, você falou da Nilda Alves, tem um texto dela aqui no livro que eu estava lendo, que a Maria Luísa Susequinde me arrumou. Esse aqui é sobre currículo, estudos do currículo. Uhum. Ah, tá, Tem o isso aí. texto aqui dela, aqui, da Nilda Alves. É meio ruim de mostrar assim, mas enfim, você falou, eu estava aqui todo bem lendo ele. Enfim, aí você foi um professor de educação infantil homem, uma raridade, né? Você Essa foi história também diferente, você... essa história é interessante, assim, né? Porque minha história começa na Escola Parque, quando eu estava no normal, né? Eu entrei no normal e aquela discussão política da educação muito me interessava, então, né? Era do movimento estudantil, então tinha um envolvimento que me interessava muito da parte política. E eu tinha que fazer estágio. Então, a primeira vez que eu fui fazer estágio é que me caiu a ficha do que era ser professor, né? Assim, de forma no sentido de estar docente, né? E eu fui fazer estágio, naquela época o Léo era meu professor de estágio, e ele levou a gente para passear por várias escolas no Rio de Janeiro. E uma das escolas que ele me levou foi a Escola Parque, e a gente, ele tinha sido, Muito legal isso de passear pelas escolas, conhecer, muito maneiro. era incrível, eu achava isso fantástico, porque a gente tinha contato com as práticas, né? E a ideia era a gente ir visitar a escola, conhecer o espaço físico, conversar com as pessoas da escola, com coordenação, enfim. E nisso eu fui para dentro da Escola Parque e lá fiquei fazendo estágio. E depois saí, né? Eu estava no normal. Aí eu fui trabalhar nessa creche no Meyer. Depois, quando eu estava fazendo pedagogia, eu voltei para a Escola Parque para fazer estágio da pedagogia. E lá continuei de novo, né? E aí depois eu assumi turma. Quando eu fui nesse processo de assumir turma, a Escola Parque me demitiu, na verdade, dizendo que não tinha uma vaga para mim naquele momento. E óbvio que eu acho que tinha ali uma marca, né? Porque a Escola Parque nunca é a escola tida, né, uma escola alternativa, uma escola progressista, enfim, de vanguarda, como eles se dizem. Mas a Escola Parque nunca tinha tido um professor de educação infantil regente de turma, né? Homem, nunca tinha tido esse lugar. E aí depois a escola me chama de novo, me demitiu num dia, no dia seguinte me liga, disse, olha, a gente quer que você fique, vamos fazer essa experiência, vamos ver como é que vai ser, porque era novidade para todo mundo. E aí eu dividi turma com uma professora que estava grávida e eu depois daria continuidade a essa turma. E foi assim que eu comecei na Escola Parque. Então, obviamente tem um processo de estranhamento, né, tanto da instituição, acho que até mais da instituição. Institucional, das famílias não, talvez.
Das famílias, eu acho que também tem um estranhamento. Assim, no início de tudo teve um estranhamento, né? Tem uma coisa, será que isso vai dar certo? Será que, né, ele é capaz de cuidar? A gente tem uma lógica que a educação da infância, principalmente, ela é o que tá ligada a uma coisa que é maternal feminina, né? Sim, E que é esse lugar exatamente. de A cuidado, maioria enfim. só vai ter o primeiro professor regente no sexto ano, sétimo. Exatamente. E essa construção, né, coloca a gente, os homens, longe da prática pedagógica na educação infantil. E então, assim, isso causava um estranhamento, as pessoas tinham esse estranhamento no início. Mas como eu fiquei muito tempo na escola, acho que no segundo, terceiro, começou a ter um movimento contrário também. Porque eu também passei, era o único homem da casa, e as pessoas passaram a perceber que aquilo era positivo no processo de formação das crianças, né? E então elas começaram a dizer, eu quero que meu filho seja professor, seja aluno do professor Perseu. Então começou a ter uma demanda contrária, que era das pessoas procurarem, quererem que as crianças fossem. E os alunos também queriam, né? Porque era o único professor de turma homem, não tinha outro, né? Tinha professor de educação física, professor de música, mas professor em sala de aula eram todas mulheres. Então, esse processo fica marcado aí, né, para as crianças também. E dá um certo destaque, né? Porque Tá, por porque ser eu o já tinha único. ouvido falar várias vezes. Eu tive pouca experiência em educação infantil. Eu fiz um estágio numa creche do Santa Marta, pela Unirio, e fui terceirizado da Amazana Paulo Niemeyer, ali da prefeitura, que é Sei. institucional. Uhum. Mas foram experiências curtas e eu gosto de pegar os anos iniciais mesmo, primeiro, segundo, terceiro ano, mais o segundo e terceiro, mais o segundo. Mas, enfim, porque geralmente os homens também ficam com os maiores, quinto, né? Quarto, quinto, sexto. Isso é interessante. Quando eu passei no segundo, eu passei e escolhi ficar no Maitá, né, no campus do Maitá. Só que aí teve um processo, eu fui para na Tijuca. Quando eu fui parar na Tijuca, as pessoas lá, quando eu fui chegar na Tijuca, as pessoas queriam me dar quinto ano, e aí eu fui com uma amiga minha que tinha passado no mesmo processo, né? E a ela iam dar o segundo. E eu sempre gostei de trabalhar com crianças menores, assim, eu prefiro trabalhar com processo de alfabetização, primeiro, segundo, e agora terceiro, né? Então, e aí eu cheguei eu ia para Tijuca e as pessoas queriam me dar o quinto ano, né? E a minha amiga era o contrário, ela queria ficar com os mais velhos e não com os mais novos. Então a Você gente fez uma olhou pro negociação. outro e falou, não, peraí. A gente fez uma negociata lá e aí eu fiquei com o segundo e ela foi pro quinto. Mas esse processo é muito marcado, né? E eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, porque é isso. O homem tem que dar aula para os mais velhos ou também para as turmas difíceis, né? Que eles chamam de turma difícil. Então, Sim, assim, turma aquela problemática, né? turma problemática, tem O um homem, homem vai vamos dar botar para ele. moral para o pessoal ter Exatamente. um Então, essa respeito construção. de medo, assim, né? Vai falar mais sério, é grande. Exatamente. Então, são os processos que a gente vai sendo marcado o tempo inteiro na nossa prática, porque tá aí na vida, né? E a gente precisa pensar o tempo inteiro sobre isso, né? Porque, e como a gente vai educando as crianças quando a gente faz essas escolhas, quando a gente diz que é isso, né? O professor homem vai colocar ordem na turma problemática, ou ele tem que dar aula para os mais velhos, porque os mais novos precisam de mais afeto, e o homem parece que não é capaz de dar afeto. Então, a gente vai É, educando, são os currículos que a gente constrói e a gente não percebe, né? Mas a gente está ensinando as crianças quais papéis o homem e a mulher precisam cumprir na sociedade, né? com certeza, é muito incrível. Eu adoro o segundo ano, para mim é o melhor. Para mim, ainda mais na rede. Porque o primeiro, eles vêm muito cru do ensino infantil. Então, ainda é muito aquela coisa, tem que às vezes ensinar a ir no banheiro, ou segurar o lápis. Tem vários no município que chegam no primeiro ano sem nunca ter frequentado escola. Sim. E aí tem muito curso, negócio de relatório que vem da educação infantil, tem muita burocracia. O terceiro é o primeiro que reprova no município, né? Não reprova primeiro nem segundo. Então tem muita pressão em cima do terceiro, né? Para não reprovar muito, aquela coisa e tal, Uhum. estatística. E o segundo fica ali meio no meio termo, eu estou com o segundo ano esse ano. Pela segunda vez. Eu comecei no segundo, acompanhei pro terceiro, no município tem muito isso de acompanhar a turma. Aí agora Aham. peguei eles ano passado no primeiro e acompanhei para esse no segundo. Eu tô passando por essa experiência agora, né? Tô indo pro. Peguei a turma no segundo e agora tô no terceiro com eles, né? Tô, né? Tô porque, de alguma maneira, eu tenho essa. No meio desse caos todo, né? Eu tenho essa possibilidade de já ter algum contato com os meus alunos que eram do ano anterior, né?
E no período segundo tem um agravante, porque o nosso ano letivo não começa em fevereiro, não começou em fevereiro, né? A gente tem um calendário que não está exatamente alocado com o calendário civil, né? A gente tem um calendário que é letivo, e o nosso início do ano foi, na verdade, em março. Então a gente teve poucos dias de aula, assim. Mas os alunos já eram meus do ano anterior, então eu estou acompanhando a minha turma também. O que está sendo uma experiência ótima, porque que eu nunca quis fazer, assim, ao longo da. Eu tenho, né? São 15 anos trabalhando em escola, né, como professor, e eu nunca quis repetir, né? Porque algumas vezes eu fiquei tentado a fazer esse processo. E aí, do ano passado, eu quis topar, fazer essa experiência de continuar, né, dar continuidade nesse processo. E eu acho interessante, lá no Pedro II a gente não tem prova até o terceiro, né? Embora as crianças possam ser reprovadas por conceito, essas coisas, enfim, o que é uma outra discussão. Mas eu também não gosto de ir para quarto ano, já é uma coisa que não me interessa muito, exatamente por causa da prova, desse processo de avaliação que começa a ser muito. Burocrático, É, excludente, milhões de questões, né? Que a gente. racista. Total. A gente pode colocar aí milhões de palavras Eu que não falo vão isso, dar o pessoal fica conta. pé da vida comigo. Vários colegas que discordam, eu nunca reprovei ninguém. E eu peguei terceiro ano, passei todo mundo, quero nem saber. Pode abrir a ouvidoria. E você sabe que é isso também, é um processo assim que eu fico, né? Na escola, por exemplo, isso é uma questão que a gente pensa sempre, né? A gente deixa, muitas vezes, né? Minha ideia é que as crianças não fiquem reprovadas, por exemplo, no primeiro ano, né? Que eu acho que o processo de alfabetização ele é contínuo. Então, se a criança não conclui esse processo no primeiro, ela pode continuar no segundo. Isso, para mim, era um mundo perfeito. Acho que a nossa prática pedagógica precisa caminhar nesse sentido. Porém, eu trabalho numa escola, numa instituição extremamente tradicional, para todos os aspectos, inclusive nesse tradicional mais formal. Então, muitas vezes, as crianças que vão para o segundo ano e dão de cara com o segundo ano muito formal, muito, né, com necessidades que uma criança que está em processo de alfabetização não vai dar conta de acompanhar, que é um processo extremamente excludente. Então, a gente fica nesse processo de reprova, não reprova, né? Então, a primeira vez que eu reprovei duas crianças foi numa turma de primeiro ano, exatamente por isso. Eu falei, gente, se eu colocar essas crianças no segundo ano, do jeito que o Ah, a gente segundo ano é pensa isso, nessa lógico. instituição, do jeito que o segundo ano é nessa instituição, essas crianças vão ser moídas nessa draga, né? Não, Porque é lógico, uma. lógico que tem casos que dentro do nosso modelo são válidos. Pois é, mas eu Tem acho que eu casos quero, que. eu quero caminhar para a gente superar também essas necessidades, né, de reprovar, enfim. Mas é isso, é o nosso lugar dúbio, né? E você está tendo contato com eles através de qual plataforma? Está fazendo EAD, AR? Até onde eu sei, eu acho que o Pedro II Não, tinha a gente não no entrado Pedro nessa onda de sair fazendo coisa igual a prefeitura e o Estado. não, no Pedro II a gente entende perfeitamente que é impossível a gente realizar trabalho remoto, educação à distância, qualquer outra coisa ou qualquer outro invencionismo que contemporâneo que a gente dê, né, de nome para esse negócio que estão fazendo Sigla, por é a aí. G, é a R, é a J, é a Sei lá X. que diabo de nome estão dando, né? É a A gente internet, a atende, educação pela internet. é, a gente atende uma realidade de 14 mil, acho que são 14 mil estudantes ao todo no colégio. O Catedrais tem 14 campos e um CREIR, né, o Centro de Educação Infantil. Então, assim, a gente tem realidades muito distintas. E um compromisso que a gente tem na escola é a superação de desigualdades, né? É buscar ao máximo garantir que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade. E, naturalmente, o processo de educação que é feito, né, através das redes, ele não pode ser um processo que atinja todos, porque nem todos têm o mesmo acesso de rede, nem todos têm os mesmos equipamentos. Então, nem todos têm, por exemplo, um espaço onde possam acompanhar suas aulas devidamente, porque estão em lugares que estão dividindo aquele mesmo espaço com 5, 6, 7 pessoas. Então, assim, é uma realidade muito, muito complexa, né? Então, a gente defende uma educação que seja para todos mesmo, né? E a gente precisa pensar que eu sempre acho que a gente tem que pensar aonde é que a gente é mais frágil, né? Onde é que a gente, o que nossas ações vão provocar, por exemplo, nesse momento, se a gente dá aula online, vai provocar um maior buraco na exclusão que esse país já tem, né? Então a gente não quer ampliar esse buraco. Nossa proposta é fazer o contrário. A gente quer acabar com esse buraco. A gente está em busca de que a gente possa alcançar as pessoas de uma forma mais equânime, mais, né, mais igualitária. Então, eu acho que não tinha possibilidade de educação à distância ser implementada.
E aí eu com a minha turma especificamente, não com a turma toda, né? A gente de vez em quando se encontra, né? Eles fizeram aniversário, alguns, e aí eles me chamam para comemorar a festa de aniversário. A gente se encontra pelas essas plataformas todas. Na Páscoa eles me mandaram coisa. Foi meu aniversário em junho, eles também me mandaram. Então a gente vai se encontrando assim. Então, a gente tem contato virtualmente, mas não um contato estritamente pedagógico, né, de conteúdo, não tem nenhuma perspectiva nesse sentido. Entendi. É muito bom manter o vínculo afetivo. Eu tenho um grupo de WhatsApp da turma, não tem todas as famílias, tem mais ou menos metade. E, enfim, a prefeitura tinha pedido portfólios para a gente mostrar, provar que estava trabalhando. Aí a gente tinha um Google Classroom e agora está passando para o Microsoft Teams, mas quase ninguém acessa, ou quase não tem quase devolutiva nenhuma. Enfim, é bastante complicado. A gente tem que mais É, para inglês ver, e eu comecei a dar pois aula é, no Zoom, mas é uma coisa voluntária e, enfim, é uma coisa que eu comecei a fazer no meu tempo vago, porque eu queria também testar um pouco as ferramentas. é, esse processo, né, que é isso, ele é feito para quem, né? É isso. Quem é que pode acessar, quem é que vai ter condições de permanecer lá, né? Enfim. Acho que são É, as vai ser questões que difícil nós precisamos saber se pensar, esse né? ano vai ser cancelado ou não, né? Tem essa discussão. É, Cancelado no sentido de não valeu, tipo, vamos. Quando voltar, sabe-se lá isso me quando, lembrou também não tem aquele, nem como saber se aquele vai ser ano que vem. Isso me lembra aquele meme, tem rolado um meme que as pessoas seguram, um cara segurando a plaquinha dizendo que, que não vai considerar esse ano para a idade dele, que ele só Ah, vai considerar o ano é. que vem, Não, porque não, esse não, ano não não valeu. considerou. Não Eu acho que valeu. a gente tem que pensar que, primordialmente, a gente precisa ter as pessoas bem nesse momento, né? A gente já tem uma política genocida, uma política de morte de pessoas, né? E eu acho que a gente, nesse momento, mais do que nunca, precisa, em primeiro lugar, pensar na vida. E pensar na vida é pensar em estar bem, é pensar que a gente precisa cuidar de quem estiver doente, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem mentalmente, né? Acho que é impossível nesse momento a gente considerar, por exemplo, que a gente está plenamente são. Gente, a gente está vivendo uma quarentena, um processo de tensão absurda, com uma política genocida em cima da gente, uma estrutura governamental que não tem estrutura nenhuma, no nosso caso, no Rio de Janeiro, em todos os níveis, né, uma loucura de discursos. Então, assim, a gente não pode estar bem nesse contexto. Eu acho que a gente precisa primeiro pensar em estar bem, em garantir que as pessoas tenham condições de viver mínimas, porque eu acho que tem que ser a nossa primeira preocupação nesse momento, né? E me incomoda essa coisa da gente ficar o tempo inteiro tendo que pensar sobre, ai, mas o ano vai ser perdido. Mas eu estou falando de vidas, eu quero que vidas não sejam perdidas, entendeu? Eu quero que a gente coloque isso como primeira meta. E eu acho que as pessoas esquecem que isso tem que ser nosso primeiro objetivo, né? A gente é tão desconectado que parece que o que é mais importante é garantir que, ai, não, porque aí, daqui a 10 anos, a minha filha, meu filho, vai se formar no ensino médio. E se ele perder este um ano, vai demorar mais um ano para ele se formar no ensino. Oi? A gente não Desde que sabe nem se isso arrisque a vida de milhares de pessoas, e a né? gente não Olha sabe nem só. se daqui a 10 anos vamos estar aqui, porque do jeito que a gente É, tem vivido nesse planeta e a quantidade de destruição que a gente tem provocado, a gente vai conseguir garantir a vida desse jeito, continuar assim? Ninguém sabe, assim, a quantidade de coisas que podem acontecer daqui para frente, né? Eu acho que eu fico pensando que a pandemia, né, de alguma forma, eu não acho que nada positivo nisso, mas a gente devia estar refletindo sobre isso, sobre as nossas práticas, é sobre o que uma boa hora. significa, sobre o que significa a É um nossa bom ocupação momento para nesse a gente planeta. repensar esse currículo da escola, né? Em vez de ficar tentando adequar tudo que está acontecendo a ele, Sempre. não, adequar ele a tudo que está acontecendo. E uma necessidade que as pessoas têm de se agarrar em conteúdo e garantir conteúdo. E nesse momento, será que é essa a discussão principal que a gente tem que fazer? A gente precisa discutir a vida, precisa discutir nossa relação com o ambiente, a relação com as lógicas de produção. Tem milhões de discussões que a gente precisa fazer, né? Mais E, prioritárias, né? Prioritárias, né? e pensar que não é somente saber somar, enfim. Acho que tudo faz parte de um processo, né? Enfim, acho que é uma discussão complexa, a gente tem que encarar aí, né? Ah, a gente tem que fazer, está sendo feita bastante e já estamos aqui 48 minutos. Eu vou aqui comentar aqui, vamos arrumar para o finalzinho, infelizmente. Eita! Perseu, é tão bom te ouvir, Luísa Colombo. Oi, Luísa, tudo bem? Luísa também não vejo há muito tempo, pelo que eu me lembro, no ENEP de João Pessoa, se eu não me engano. Depois, Lu é minha parceiraça, minha. Tá lá comigo no Maitá, no Pedro II. ah, que Minha legal. amiga, minha Só amiga irmã fera. também.
A Ainda Júlia tô Guedes também tá lá? Ela Júlia Guedes tá na Tijuca, Ah, ficou um sim, tempo ela era trabalhando da com a minha gente no turma. Maitá, mas tá lá também. Agora eu tô vendo aqui os comentários, Fernanda, Luana, Joana, Mas no Rafa, tô campo vendo. número 15 isso não aconteceria. Algum comentário interno. Não captei Campos 15 o que que é. Acho que foi Renata, né? Acompanhar a turma nesse momento vem a ser bom mesmo. É verdade. Nesse momento até calhou ser, acho que, para manter o vínculo, né? Para eles já conhecerem a gente. Acho ruim quando segue muitos anos. O Teams trava É, todo o celular e PC, aviso logo. E já fiz uma é, reunião com a escola inteira, a escola, né, dos servidores. Começou a ter uma demanda maior na prefeitura agora. Assim. Até que eles não empurraram tanta coisa no início. Mas perto do Pedro II empurraram coisa pra caramba, pelo que você está falando. Né? com Enfim, certeza. vários cursos, webinar, não sei o quê, para fazer. E agora a gente tem que ficar fazendo portfólio comprovando que a gente trabalhou, mesmo que nenhum aluno esteja fazendo, a gente tem que mostrar. E eu E já fico cortaram o pensando nosso isso, difícil né? acesso e transporte. Por exemplo, me inscrevi para fazer 2 cursos, né, online, enfim. Eu não consegui ter foco para fazer. Primeiro que eu já tenho uma dificuldade natural de ter foco com essa coisa à distância. Mas eu não consegui concluir, porque tem dias que assim, a gente está oscilando, eu pelo menos estou nesse momento. Tem dias que você acorda ótimo, mas tem dias que fala, meu Deus, que eu não quero Exatamente. levantar da cama e você levanta e fica Exatamente. cheio de pensamentos. É difícil esse Com momento, certeza. né? Eu acho E que a as gente tem que pessoas, flexibilizar um pouco também as e coisas, as deixar um pessoas pouco mais querem. assim, tipo assim, disponibilizar, mas não obrigar. É diferente, Pois é, obrigar as e pessoas querem. disponibilizar. As pessoas querem. Parece que as pessoas querem continuar a vida como se tudo estivesse caminhando como antes, que já não era normal. E Já não. então, assim, é absurdo, né? Dar continuidade a isso, como, tá bom, vamos fazer. Não, Também gente, fico com o olho peraí. cansado, ouvido, muito ruído, aflição, internet vai e volta. Uma reunião de 40 minutos numa plataforma dessa cansa muito mais do que numa ao vivo. Você olha para o Pois lado, comenta uma coisa com o colega, volta ali, fica só ouvindo a voz da pessoa que está falando não, e o a dia tensão do inteiro. corpo, porque aí o corpo tem que ficar aqui nesse lugar, né? É isso, você não pode É, se tem mover, isso. você não pode sair. Tem uma rigidez, né? Tem milhões, tem pessoas já falando sobre isso, inclusive, né? Já li alguns artigos falando dessa coisa de como o corpo ele fica muito mais tenso, porque ele tem que ficar muito mais disponível quando a gente está aqui nessa coisa do virtual. Então, tem aí milhões de questões que a gente precisa pensar, né? Sim, com certeza. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, sua participação. Realmente fala muito bem, como falaram aí, fala com facilidade, vai falando até, pô, e passa rápido, né? Uma hora passa aqui rapidinho. Ainda bem que a internet funcionou bem. Eu faço algumas Olha, perguntinhas filosóficas no final, assim, meio aleatórias. Fala, se quiser falar. vai. Não, eu dizer assim, eu sempre fico pensando, né? As pessoas querem que a gente fale, não sei o quê. Vai falar o quê? Não sei. Mas professor é uma coisa, né? A gente começa a conversar e falar, e Ah, vai quando é com o falando, e vai professor, o falando. assunto não falta. Quando é Gente, professor, não, assim, não do mesmo tem. segmento, E a gente vai puxando os assuntos porque tem uma vai, conexão. Eu, não. pelo menos, eu penso no meu pensamento é um pouco desregulado, assim, então eu não tenho muita linearidade na coisa. Então, cada assunto vai Que me bom. lembrando outra coisa. Eu acho que, na verdade, não sou só eu. A gente é Não. ensinado que é mais cartesiano, né? Tem uma linearidade, mas na verdade não, o mundo nunca foi assim, né? Então, a gente fica conversando. Eu gosto, assim, né? Uma das coisas que eu acho que eu tenho dito e que eu gosto de dizer sempre, né, que eu acho importante para a gente que é professor, é entender isso, né? Ser professor é ser coletivo. Eu gosto muito de dizer essa frase. Eu não sou professor sozinho. Não, é isso aqui. Quando eu vejo aqui essa quantidade de gente subindo aqui dos comentários, são muitos e muitos dos meus companheiros que estão comigo no Pedro II, na Rede Municipal do Rio, no CapUERJ, ou então em vários outros lugares, em escolas privadas também, mas que são pessoas que muitos deles passaram pela minha vida ou estão na minha vida até hoje e que são importantes no meu processo de formação enquanto docente. Então, é isso. Ser professor nunca pode ser sozinho, tem que ser coletivo, entendeu? E eu acho que é isso. E esse processo de conversa, ele é fundamental, porque ele é esse processo que nos permite ir ampliando os nossos conhecimentos e aqui, nessa troca que busca uma ruptura de hierarquia, por exemplo, né? É uma Com conversa, estamos certeza. trocando, estamos conversando, Entrevista é uma né? coisa hierárquica. Várias pessoas falaram. Eu falo entrevista porque, né? É o termo que a gente fala. É para ser uma conversa. E, enfim, a maioria são pessoas que eu já tive vínculo. Algumas pessoas
você não é a primeira, eu nunca tinha tido contato nenhum, e é sempre assim também, a gente fica, caraca, tem um pouco menos de intimidade, mas é muito legal também, e sendo professor, óbvio que pinta muito assunto em comum, é muito bom. É, assunto aqui não vai faltar nunca, né, pra gente. O que você falaria para o Perseu de 15 anos atrás, mais ou menos, se você encontrasse ele? É, deixa eu ver, 15 anos atrás. Mais ou menos, da juventude aí, não precisa É, ser o ano específico. aham. É, olha, eu diria que Bom, ainda é nunca foi, jovem, né? Da juventude mais jovem. nunca foi fácil. E eu acho que a certeza de continuar apostando no coletivo, que acho que foi uma coisa que essa vida me mostrou que só podia ser essa mesma, não tinha outra possibilidade. Então, acho que é continuar caminhando no coletivo. E eu acho que tem uma coisa das fragilidades que a gente também vai aprendendo a lidar, que talvez, se eu tivesse aprendido um pouco mais cedo a lidar com essas fragilidades, talvez tivesse sido melhor, né? Enfrentar mais isso. Então, acho que eu diria que é para continuar acreditando no coletivo e ir podendo cada vez mais expor as fragilidades também, né? Legal. O que para você é felicidade? Felicidade, acho que é felicidade. Ó, felicidade pode ser muita coisa, né? Mas estar com os amigos, estar com a família, com minha mãe, minha irmã. É, acho que ler, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito, uma relação muito boa com a leitura, então ler para mim é uma felicidade, é um prazer. Viajar é outra felicidade plena, então às vezes a gente pode juntar tudo isso, né? E ler Pode, viajando e pode. muito bem Uma acompanhado, eu pessoa. acho que é um prazer pleno, acho que é um sinônimo de felicidade para mim. E é uma coisa que a gente está agora impedido de fazer, né? Basicamente. Cara, ainda tem isso nesse meio dessa pandemia, eu fico pensando, né? As pessoas querem falar disso, né? Ah, porque estou em casa sem fazer nada, né? Ah, eu escolhi estar aqui realmente em casa preso sem fazer nada, né? Se eu Como se tivesse estivesse de tempo, se eu férias. tivesse de férias, eu estava viajando, se eu pudesse viajar realmente, né? Se fosse Ou uma vai no fosse férias. cinema, no teatro, no estádio de Pois é, futebol, vai no enfim, mar. Não tem nada disso. A gente tá. nada. E o que para você é o amor? O amor é uma construção, assim, e é uma construção que não precisa corresponder necessariamente àquilo que ensinam para a gente tradicionalmente, né? Essa coisa que é exclusiva, que demanda uma relação de imbricamento. Acho que o amor é uma relação de construção, de companheirismo, de parceria. Então, é muito mais do que isso que as pessoas costumam falar por aí. Muito bem. Show de bola. Muito obrigado, Perseu. Foi um prazer ter te conhecido. Prazer em estar em contato com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Eu que Que a gente possa, agradeço, de acho que repente, aí trocar mais ideias futuramente. eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Adorei conversar, né? Eu tenho meio que rejeitado algumas coisas, essa coisa de ficar em live, mas foi bom, foi bom. Depois do meu aniversário, fiz no aniversário também algumas lives sucessivas. E foi bom, acho que é uma experiência boa. A gente está aqui trocando, ter gente ali também comentando, então queria deixar aí Isso da um. live é legal ver as pessoas comentando. Às vezes vem gente que está em outro país, está em outro horário, em outro A continente, a Ale, gente por comenta. exemplo, a Ale que está aí comentando, a Ale Almeida está lá nos Estados Unidos, está nos vendo. A Rafaela, por exemplo, está aí, que também está comentando, está lá em Mauá. Tem gente de vários lugares distintos por Legal. aí, né? Domingo eu vou conversar com mais uma pessoa dos Estados Unidos. Eu fiz uma com uma colega que é americana, descendente de vietnamita. Ela estava num protesto lá, num protesto, né, antirracista contra a Aham. violência policial. Foi bem bacana. Ela fala português. Eu não falo inglês, eu enrolo um pouquinho de nada. Espanhol dá para enrolar. Estou buscando aí primeiro entrevistado internacional. Se alguém quiser indicar alguém, convidar alguém para fazer essa live aí, não precisa ser live Domingo você vai necessariamente falar, é a também, não. Luísa Candal, né? Luísa Candal, eu conheci ela como Candal. Ela É, conhecia como Candal. ela é Agora ela é figura. Luísa Can. Ela é domingo, ela tá em Miami. Também tem um primo meu que tá em Miami que vai falar também. É legal porque a É. gente fala um pouco também como é que tá a escola nos outros lugares. Porque a gente sabe muito das notícias nacionais, mas na verdade cada cidade está fazendo de um jeito, cada escola está fazendo de um jeito. Às vezes uma escola particular de uma colega lá na Barra, ela está fazendo aula ao vivo na educação infantil todo dia.
Aí Uhum. outras não, só estão enviando vídeo, só entre aspas, né? Pra gente falar só. Enfim, o Pedro II aí teve essa postura que eu acho incrível, de resistir, né, a essa pressão de estar fazendo alguma coisa. E, enfim, no município também tem vários desdobramentos diferentes, então é sempre bom a gente estar conversando. É. Isso tem sido a coisa que a gente tem aprendido muito lá no projeto de extensão que a gente faz parte, né, que é formado por gente de diferentes redes. É isso, essa coisa de poder trocar, de poder dialogar com práticas de diferentes lugares e ver como as coisas estão funcionando nesses lugares tem Isso é sido importante. fundamental. É, porque a pedagogia ela bebe de várias fontes, né? A gente pode, na nossa prática, por exemplo, quem gosta de música, sabe tocar um instrumento, leva para lá, fotografia, a gente leva para nossa aula, a gente vai fazendo uma salada, é bom também para isso. E a gente poder derrubar um pouco os muros, né? Poder dialogar mais com as diferentes instituições. Aí a Mel entrou agora, ela que fez a É, ponte Mel aí, que nos a ligou. sugestão. Caraca, entrou no último segundo, faltando aqui 10 segundos. Depois vamos ver se a gente marca outra. Tá bom, tamo aí, ó. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, gostei muito, tá? Valeu, gente. Obrigado quem Valeu. tá